coração nesse tempo e tem nos chamado a atenção para o fato de, nas quartas-feiras, desse chamado com poucas palavras, na verdade, confunde-se até na língua portuguesa se são duas palavras, se é uma só, mas na verdade são duas, né? Segue-me. São duas palavras apenas que nós estamos observando. Você não vai ver sempre eu lendo um texto que contém a palavra segue-me. Mas nós vamos pensar em alguns comportamentos, por exemplo, de Jesus. Quando ele falou segue-me, porque seguir alguém não é apenas ir atrás, mas é viver o comportamento, o estilo de vida, a forma de ser, de falar. Paulo aos Filipenses, ele chega a dizer que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Algumas versões dizem a mesma atitude. E seguir a Jesus em qualquer tempo não foi fácil. Mas eu arrisco a dizer que no nosso tempo parece que ainda é pior, né? Seguir a Jesus. Esses dias conversando com alguém que me falou da sua vida, e eu perguntei assim: se Jesus estivesse sentado aqui na sua frente, em carne e osso, você diria tudo? E a pessoa não soube me responder, porque nós temos a ideia de que Jesus não esteja no nosso lugar, que Ele não esteja aqui. Um dia, acho que foi até aqui mesmo, acho que foi lá em Santa Teresa ainda, eu perguntei para a igreja assim: se Jesus estivesse aqui, pessoalmente, olha, se Jesus estivesse aqui, como você se comportaria? Se Ele entrasse naquela porta, você se comportaria de que jeito? Você ficaria de pé? Você se prostraria? Você aplaudiria? Você gritaria? Como você se comportaria? E as pessoas falaram sobre vários tipos de comportamento, de ações. E eu falei: mas Ele está aqui. E por que a gente ainda continua com os mesmos comportamentos? É porque a gente, às vezes, ainda não passou a viver como Paulo, que diz assim: eu não ando por vista, mas por fé. E seguir a Jesus é andar por fé. A gente sempre aprendeu que a vista, ela é inimiga da nossa visão, porque a vista é muito curta. Se você reparar bem, o foco da nossa visão, ele é extremamente pequeno. Mas a nossa visão, ela pode ser gigantesca. Então, pense nisso, sobre seguir a Jesus. Jesus, ele não começou com muita gente não, ele começou com 12. 3 anos depois, tinha 10 vezes mais. Quando ele foi para o céu, tinha 120 discípulos. E na primeira pregação, depois do Espírito Santo, 3.000 almas se convertem. E a igreja vai crescendo assustadoramente, porque havia o domínio do Espírito Santo e a verdadeira segurança de que Jesus estava ali. E assim é hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Isso está lá escrito em Hebreus 13:8. Eu gostaria de dizer para os irmãos algo que me faz bastante feliz nesse tempo. Nós estamos aqui gravando a nossa ministração. E me parece nas 2 últimas ministrações que fizemos, uma delas, nós já estamos alcançando 2.000 pessoas em visualizações, alcançando quase 150 compartilhamentos em cada uma delas.
Isso significa que nós estamos aqui e transmitindo a palavra para tanta gente que não está aqui e que não hoje, mas em outro momento, em outro dia. E eu gostaria de orar especificamente por essas mais de 1.000 pessoas que estão nos vendo, quase 2.000 pessoas que estão longe. Tem gente em outros países, tem gente em outros estados. Eu tenho uma pessoa que me segue as minhas ministrações, que mora na Polônia. Na verdade não mora na Polônia, ela é polonesa. E pensa na dificuldade de falar com ela. Então eu vou, escrevo uma frase, traduzo em polonês e mando para ela quando eu quero mandar uma mensagem. Então as pessoas estão nos vendo muito longe daqui. E nós podemos alcançar muito mais. Nós sabemos disso. Essa é uma ferramenta que Deus nos deu para isso. Apesar de ser usada com tantas banalidades. Mas o Senhor nos dá esse privilégio. Vamos orar por essas pessoas? Você pode ficar de pé para a gente orar por elas? Você não sabe quem são elas. Eu lembro muito do Davi orando e falando assim: eu quero orar, Pai, por aqueles que nós conhecemos e que não conhecemos. Pode ser que muita gente hoje, a partir desses dias que estamos ministrando aqui, já entregaram a vida a Cristo, já se reconciliaram. Pessoas que estavam querendo se matar, não se mataram. Pessoas que estavam enterrando sonhos, desenterraram de novo. Vamos orar por elas. Quem sabe elas vão dar um feedback para a gente em breve. Não é? Pai querido, em nome de Jesus, nesta hora bem específica, nós queremos te adorar pela vida dessas pessoas, dessas centenas de pessoas, milhares de pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. E o Senhor sabe exatamente onde elas estão agora. O Senhor sabe, ó Deus, qual é esse dia em que elas estão vendo essa ministração. Eu não sei, ó Deus, que dia, que mês, ou até mesmo que ano, que elas estão vendo essa ministração. Mas eu sei que a bênção do Senhor é eterna e não tem barreira de tempo. E eu quero abençoar essas pessoas. Nós, como Igreja Batista aqui em São Miguel, nós queremos abençoar essas quase 2.000 pessoas, ou talvez até mais do que isso, entre uma e outra ministração. Nós queremos abençoá-las. Que o Senhor venha ministrar cura sobre aqueles que precisam de cura, libertação, restauração e principalmente salvação, Pai. É o que nós oramos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 3. Mateus 3. Mateus 3. Ok. Nós vamos ler versos 13 a 17. Mateus 3, 13 a 17. Amém? Vamos lá? Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto. Você pode falar isso? Deixa por enquanto, porque assim nos convém. Diga, nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem
tenho grande prazer em quem me comprazo. Amém. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre segue-me. Nós estamos falando, vencendo já, para você ter uma ideia, parece que o tempo voa. Nós já estamos na 5ª ministração. E que estamos gravando menos do que isso, não é? Então nós já fomos ministrados, por exemplo, sobre a característica do ministério de Jesus. Jesus, ele percorria, lembra disso? Ele percorria fazendo 3 coisas. Ele percorria ensinando, pregando e curando. Então essa é a nossa função. Essa deve ser a característica do nosso ministério. Sabe por quê? Porque nós não somos nada mais, nada menos do que Cristo na terra. Pastor, não fala besteira. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Então, a função, a missão de Jesus na terra, ela não acabou ainda. Ela está sendo ministrada, cumprida pela sua igreja, que é o corpo dele. Então nós precisamos entender. Nós falamos na primeira ministração sobre essa característica ministerial de Jesus. Ele percorria. Ele não vinha para o templo ficar esperando. Então ele passava pela sinagoga, passava nas ruas, passava no templo, sabe? E ele ensinava, ele pregava o evangelho do reino. É uma outra coisa que a gente precisa aprender, é não pregar outro evangelho que não seja o evangelho do reino, do governo de Deus. E ele pregava exatamente isso, e ele curava os enfermos. É interessante que Jesus nunca perguntou para alguém de que igreja a pessoa era, se já era crente ou não, para ele curar. Se estava frequentando alguma igreja, se tinha algum vício, ele nunca perguntou isso. Ele simplesmente curava. E às vezes nós achamos que a cura é para alguns. E outra coisa, se não tem fé, não é curado. As pessoas que Jesus curava, algumas delas nunca sabiam nem o que era fé. Nem o que era fé. Mas então nós falamos sobre isso na primeira ministração. Na segunda ministração, nós falamos sobre a base da edificação da igreja de Cristo. Ele falou assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a nossa pregação, a nossa visão como igreja deve estar baseada nesta pedra, nesta rocha, nesta base chamada Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a pedra angular. É sobre Ele. É sobre Cristo, Filho de Deus vivo, que nós devemos viver como igreja. A terceira ministração que fizemos foi uma declaração de Deus e ao mesmo tempo uma ordem. Ao mesmo tempo uma designação de Deus. Jesus estava com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Ele transfigurou e ao ver ele junto a Moisés e Elias, Pedro disse que bom seria estarem ali e fazerem ali 3 tendas, um para Elias, outro para Moisés, outro para Jesus. Então Deus acabou com aquela brincadeira deles ali, com aquela ideia louca que eles estavam, e disse assim: este é meu filho amado, a ele ouvi. Ele fez uma declaração: esse é o meu filho. Essa foi a declaração, mais uma vez, depois do batismo. A outra foi uma designação para quem nós realmente devemos ouvir. Se ouça a Cristo. E esse é um outro problema nosso, que muitas vezes nós temos dificuldade de saber qual é a voz de Jesus e qual não é. Sabe por quê? É simples, é simplesmente uma questão de relacionamento. Falta de relacionamento faz a gente ficar em dúvida sobre de quem é a voz. Você já atendeu um telefonema de uma pessoa que você conhece muito? A pessoa não precisa falar o nome, você já sabe qual é a voz. Mas quando a pessoa faz uma voz diferente, você fala assim: me desculpe que eu não estava conhecendo a voz. Relacionamento.
Não, sabe? É isso. Quando Jesus fala que as minhas ovelhas me conhecem, ele não está falando simplesmente de saber que ele era filho de Deus, saber que ele era Jesus. Está falando de relacionamento. Porque conhecer, a palavra conhecer na Bíblia, principalmente nas versões um pouco mais antigas, a palavra conhecer trata-se de um relacionamento mais íntimo entre duas pessoas. Entre um homem e uma mulher. Um exemplo muito claro disso é que José não conheceu Maria até que ela tenha dado à luz a Jesus. Ele já sabia quem era ela. Ela era noiva dele, mulher dele, esposa dele. Mas a Bíblia diz que ele não conheceu ela até que ela tivesse dado à luz. Ele está falando de um relacionamento mais íntimo possível entre um casal. Então, quando ele fala, minhas ovelhas não me conhecem, ele está falando de relacionamento. Quando ele fala que vai dizer para alguns assim, eu nunca vos conheci. Na verdade, o Senhor conhece a todos, mas nem todos têm relacionamento com Ele. Então, a gente precisa estar atento a isso. Né? Então, essa foi a terceira ministração que fizemos. E a quarta ministração que fizemos foi o convite de Jesus a Mateus, o cobrador de impostos, que disse, segue-me. Diz a Bíblia que ele deixou tudo e seguiu. Coisa complicada. Hoje, nós lemos um texto que fala do batismo de Jesus. Sabe, queridos, por que Jesus batizou? Para que eu e você tivéssemos também o cuidado de seguir o seu exemplo sendo batizados. Jesus era Jesus, sempre foi Jesus, nunca precisou de ser batismo para ser Jesus. Mas a manifestação do Espírito como uma pomba sobre ele só foi vista após o batismo. Simplesmente para ser exemplo, porque ele estava fazendo aquilo para que os seus seguidores fizessem o mesmo. Então, por isso, Jesus citou uma palavra para João, que eu gostaria de pensar com você também hoje sobre algo, uma atitude que muitas vezes nós não praticamos e devemos praticar como verdadeiros seguidores de Jesus. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Jesus veio da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Jesus foi lá para isso. Havia um movimento, havia um profeta meio maluco, meio doidão, todo esquisito. Ele não parecia profeta, não parecia uma pessoa muito legal não, mas ele estava pregando lá no meio do mato, lá na beira do rio. Jesus foi lá batizar. E quando ele chegou lá, João levou um susto. E João, diz a Bíblia que João se opunha. João, ele, verso 14, não é isso? João tentava dissuadi-lo a não fazer aquilo. Para João, aquilo parecia até meio que loucura. Era estranho isso. Como assim? João tentava dissuadi-lo. Em outras versões diz assim, João opunha-se-lhe. Deixa eu falar uma coisa para você enquanto eu não passo para frente dessa frase aqui. Nós precisamos estar atentos para não incorrermos em situações nas quais nós parecendo estar fazendo o melhor de nós, parece estarmos sendo bons e justos, nos opondo à vontade de Deus. A gente precisa tomar cuidado com isso. Muitas vezes, em situações muito simples, nós caímos na armadilha de nos opormos ao que Deus já programou.
Por exemplo, teve uma vez Jesus estava sentado lá e as crianças vinham para o colo dele. Ah, mas se eu sou criança e Jesus está ali no pedaço, eu quero correr para lá. As mães levavam. Os discípulos faziam o quê? Menino, fica aí, fica no gol aí, fica na sua aí, espera um pouquinho. Quando Jesus terminar, quem sabe ele tem um tempinho para vocês. A Bíblia diz que Jesus falou assim: deixai vir a mim as crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Ele fala assim: deixai e não as impeçais. Então a gente tem que tomar muito cuidado de não estar impedindo que Jesus faça algo na vida das nossas crianças também. Então, João estava tentando se opor a Jesus naquela atitude de humildade, de saber que ele era menor, e nós precisamos estar atentos para não incorrermos nesse risco de enfrentarmos situações nas quais possamos estar combatendo contra Deus, tentando impedir a obra, ou que a obra dele se cumpra. Fique atento, o Senhor está falando conosco. Devemos tomar o cuidado de não sermos empecilho para o que Deus já decidiu. Eu vejo muita gente falar assim: pastor, eu sei que eu tenho um chamado, mas agora não. Sabe, eu já vi muitos pastores falar assim: olha, eu relutei durante anos. Meu Deus. Talvez nesse pequeno grupo que estamos aqui hoje tem gente se opondo. Talvez esse povo que está nos ouvindo pela internet, tem muita gente tentando se opor. Isso é um risco muito grande. Nós devemos aprender a abrir mão dos nossos próprios entendimentos. A Bíblia diz: não te estribes pelo seu próprio entendimento. A gente tem que tomar cuidado para não estar caminhando dentro daqueles preceitos que nós criamos, ou que nós achamos estar certo, ou que nós achamos que está correto. Nós precisamos aprender a abrir mão dos nossos próprios entendimentos, em obediência ao entendimento de Deus. Qual que você acha que é melhor, o nosso ou o de Deus? É claro que qualquer um de nós vai falar, claro que a ideia de Deus, o desejo de Deus, os desígnios de Deus são melhores do que os nossos. E por que a gente ainda coloca os nossos preceitos na frente, ou antes? Então João, ele tentou convencer a Jesus a mudar de ideia. Aqui, ó, que versão é essa? Nova tradução da linguagem de hoje. Olha aqui, João tentou convencê-lo a mudar de ideia. Olha, irmãos, você já passou com essa conversa de tentar fazer Deus mudar de ideia? Moisés tentou isso várias vezes, irmãos, quando Deus chamou ele para liderar o povo. Às vezes tem ideias de Jesus que a gente acha absurda. Jesus, mas isso não. Jesus fala assim: dê a quem te pede. E as pessoas pedem e a gente quer analisar se ele merece ou não. Antes de saber se ele merece ou não, obedeça aquela palavra que diz: dê a quem te pede. Então, nas mínimas coisas, a gente pode estar se opondo a Deus. Agora, olha a palavra de Jesus. Jesus fala assim: deixa por agora, deixa por enquanto. Como é que está nessa versão aí? É que é preciso ser batizado e você está querendo que eu o batize. Ou seja, deixa por agora, deixa por enquanto. Deixa a sua ideia de lado um pouquinho. Deixa o que...
Jesus respondeu: deixe que seja assim agora. Ou seja, esqueça o que você sabe, esqueça o que você pensa por enquanto. É difícil, irmãos, a gente abrir mão de um conceito que a gente tenha, ou de uma coisa pré-concebida na nossa cabeça. Às vezes é difícil, mas Jesus falou assim: há momentos em que você deve deixar por agora. Há coisas que você pode deixar por agora. Sabe, existe algumas coisas que são maiores do que aquilo que nós entendemos como justo, ou como não pode quebrar essa regra, porque essa é uma regra. A regra seria: Jesus me batiza, não eu batizo ele. Jesus falou assim: está na hora de quebrar regras, está na hora de esquecer um pouquinho das regras. E ele falou: olha, deixa que seja assim agora, deixa por agora. Deixa eu falar uma coisa para você: seguir Jesus implica em termos o bom senso de saber que existem situações e momentos que precisamos deixar por enquanto. Seguir a Jesus implica em termos esse bom senso. Há momentos nos quais nós devemos fazer exceções por um objetivo maior. Existe algo maior. Sabe, Jesus olhou para o templo e disse: eis que existe alguém aqui maior do que esse templo. O templo era o centro religioso de Israel. Às vezes nós precisamos abrir mão dos nossos conceitos e preconceitos, sentimentos e ressentimentos, seja o que for, ideias, filosofias nossas. Abrir exceções, abrir mão do nosso próprio eu por um objetivo maior. João teve que aprender a deixar aquilo por agora. Jesus não disse que João estava errado, irmãos. Escuta isso. Em momento nenhum Jesus disse: você está errado, João. Você está pensando errado. Jesus não falou isso. Falou? Não falou. Jesus não disse que João estava errado. Deixa eu falar com você uma coisa: nem tudo que é certo está na hora certa. Às vezes a coisa é certa, mas não está na hora certa de aplicar. Jesus não disse que João estava errado, mas que devia abrir mão da própria visão. Você não acha que eu tenho uma visão sobre o nosso povo aqui? Você não acha que eu tenho sonhos e desejos para nós? Você não acha que tem um monte de cabecinha aqui sonhando coisas? Mas nós somos todos uns cabeções. Na verdade, quem pensa direitinho mesmo é Jesus, que já está com o plano feitinho e a gente só tem que ouvir e botar em prática. Na verdade, a gente não precisa planejar nada, a gente só precisa cumprir o plano que já está traçado. E para isso nós vamos ter que abrir mão da nossa visão para cumprir com os objetivos da visão de Deus para nós. Difícil, né? Porque isso implica em nós procurar um relacionamento mais de perto com Ele. Isso implica em a gente aprender a ouvir a voz dEle. Pode ser que nessa noite, uma frase que Ele diga aqui vai mudar a sua forma de pensar. Pode ser que alguma coisa já está mudando por aqui. Não é? Inclusive na vida do pregador. Principalmente na vida do pregador. Então Jesus não disse que ele estava errado não, queridos, mas que ele devia abrir mão da visão dele, abrir mão do que era considerado normal. Deixa eu falar outra coisa para você. João estava
querendo caminhar dentro de uma normalidade, dentro daquilo que era normal. E Jesus falou assim: está na hora de viver uma coisa anormal aqui. Porque quando o negócio é anormal, todo mundo fala. Imagina. O que acontece? Aquelas pessoas estavam na beira do Jordão tentando ser batizadas ali, aquela raça de víbora, e Jesus se batiza, aí aparece o Espírito Santo, a voz de Deus é manifestada, a trindade ali, naquele ato, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Vale a pena abrir mão do nosso conceito, dos nossos conceitos, da nossa visão. Vale a pena abrir mão um pouquinho do normal. Porque o normal para João não era que ele batizasse Jesus, mas Jesus disse: deixa por enquanto. Deixa o seu normal por agora. Vamos seguir o meu normal. Está todo mundo falando negócio de novo normal. Agora nem se fala mais de novo normal, sabe por quê? Porque vai ser o normal pós-pandemia. Porque já existe o normal pandemia. Porque pode reparar, é tão normal que a gente já usa máscara combinando com a roupa. Não? Ué. O negócio virou moda. Vai na loja, você vai ver máscara de todo tipo, com bocas e caras, sabe? Tem. Porque a gente se adapta. Sabe, queridos? A gente precisa ser um pouco anormal. Porque o normal todo mundo já viu. Então, assim, não queira ser muito normal, porque Deus não é normal para essa humanidade. Deus não é normal nesse mundo. Tudo que é Deus nesse mundo é anormal, queridos. Sabe por quê? Porque é sobrenatural. As coisas de Deus são sobrenaturais. E o que é sobrenatural está acima do natural. Milagre é coisa sobrenatural. Espírito Santo na vida de um homem pecador como eu é sobrenatural. Pregar essa palavra aqui é sobrenatural, pode ter certeza disso. Há o Espírito de Deus aqui falando para nós, porque eu não sou capaz disso. A gente precisa entender isso, queridos. É preciso abrir mão de vez em quando. João, ele não estava errado, ele podia estar vivendo uma coisa, tentando viver uma coisa normal, mas nós devemos de vez em quando abrir mão, de acordo com a orientação de Deus, abrir mão do considerado normal, por algo maior. Por algo maior. Quantas pessoas falavam assim: não, eu estou tão acostumado com o meu carro, mas por algo maior, porque eu vou comprar uma casa própria, eu vou vender meu carro e andar a pé. Abriu mão do carro pela casa. Quantas pessoas, por causa de uma cirurgia de um parente que está enfermo e é caro, ele vende tudo que tem. Sabe, ele abre mão do normal dele por um objetivo maior. Deixa por agora. Primeiro, cuidado para não estar se opondo ao que Deus está fazendo. Segundo, deixa por agora a sua visão. Deixa por agora o seu normal, para vivermos o sobrenatural de Deus, para vivermos a visão de Deus. Então não tenha medo. Se você der vontade de dar um glória a Deus, dá vontade de pular, ficar de pé, não fica assustado não, sabe por quê? Porque Deus é assim. Deus é Deus do sobrenatural. Agora olha que interessante, o texto fala assim: convém cumprir algumas coisas da justiça. Foi isso que falou no texto? Não, convém cumprir toda a justiça. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele é constituído de justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
a base, a primeira coluna da constituição do tripé do reino de Deus é a justiça. É por isso que quando Jesus fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É por isso que Paulo vai falar para os filipenses assim, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, mas está lá tudo que é justo. A justiça está na base do reino, está na constituição do reino. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, não é simplesmente o fato de convém cumprir toda a justiça, mas Jesus diz para ele assim, nos convém. Olha isso, Jesus não falou simplesmente convém cumprir, ele falou assim, nos convém cumprir, ou seja, há uma parceria, há um convite, há uma comunhão no cumprimento de toda a justiça. Há um ato de concordância. A Bíblia diz que onde dois crerem, ou aliás, o ato da concordância faz o milagre acontecer. A Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos, a Bíblia fala de comunhão. A comunhão, quando a Bíblia fala assim, tinham tudo em comum, está falando exatamente dessa comunhão que estamos pregando no domingo, falando de comunhão, porque na comunhão há o milagre, na comunhão há obras grandiosas sendo feitas. A comunhão traz encorajamento, a comunhão traz alegria no coração, a comunhão traz consolo, traz segurança. A concordância é algo extremamente dentro dos princípios de Deus para a sua igreja. E Jesus falou assim, você precisa concordar comigo. Você precisa concordar comigo em deixar por agora, porque nos convém. Não é me convém, não é te convém, é nos convém. Olha a comunhão aí, olha a concordância aí. Aí a Bíblia diz assim, então ele permitiu, ou seja, concordou. Porque eu acho que se João não tivesse concordado ali, Jesus ia chamar alguém da beira do rio, vem cá, me batiza aqui. Mas João concordou. E quando aconteceu a concordância, a justiça estava sendo cumprida. Glória a Deus. Aleluia. A justiça é um dos pilares do reino de Deus e deve ser cumprida. A justiça de Deus deve ser buscada e cumprida, segundo a palavra do Senhor. Aquele ato do batismo não era apenas uma exibição de um exemplo. Não era apenas exibição de um exemplo, querido. Porque a primeira coisa ali, que ele era um exemplo, sim, para mim e para você. Mas não era apenas a exibição de um exemplo. O que estava acontecendo ali é o cumprimento da justiça. É o cumprimento daquilo que já havia sido traçado e tratado e designado por Deus. Que maravilha, quando a gente chega num momento que a gente fala assim, puxa vida, eu tenho total convicção de que eu cumpri com a vontade de Deus. Sabe, queridos, exatamente isso. Aquele ato não era apenas a exibição de um exemplo para os outros, mas era tanto para Jesus quanto para João o cumprimento da justiça, que deveria ser cumprida em sua totalidade. A justiça não tem que ser cumprida pelas metades, nos convém cumprir toda a justiça. E é muito legal quando Jesus deixa a gente fazer parte dos planos eternos. Jesus quer que você faça parte dos planos eternos. Aí ele não fala assim, eu vou cumprir. Ele fala assim, convém, nos convém. Convém, é importante que nós cumpramos toda a justiça. Olha que maravilha. Então, meus queridos, primeiro não tente se opor
a Deus. Segundo, abra mão dos seus próprios conceitos por algo maior que é Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Glória a Deus. Queridos, é tão grandioso e é tão simples ao mesmo tempo que seja a ser complicado. Uma vez alguém me perguntou: pastor, por que o evangelho é simples e parece tão complicado? Eu disse: porque o evangelho é complicadamente simples. Porque a gente complica ele. Mas sabe qual é o nosso papel? Obedecer. E essa é a pior tarefa para o ser humano dos nossos dias: obediência. As pessoas confundem que obedecendo a Deus não precisa obedecer liderança, por exemplo, sendo que a liderança foi colocada por Deus. Por exemplo, eu obedeço a Deus, por que eu tenho que obedecer aos meus pais? Filhos, sejam obedientes aos seus pais, porque isso é bom no Senhor, porque isso é justo, porque isso é cumprir a justiça. Sabe? Agora eu quero ir para o resultado. Esse texto nos traz esses pontos. Primeiro, a tentativa de oposição ao que Deus está fazendo. Segundo, o abrir mão dos nossos próprios conceitos. Terceiro, o cumprimento da justiça, que é algo nosso em comunhão com Deus, coisa de Deus em comunhão conosco. Quando João permite e quando acontece o batismo, não tinha como não ter um resultado sobrenatural. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que eis que se lhe abriram os céus. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar o ato do batismo de João batizando Jesus e ao sair da água, os céus se abrirem? Você pode imaginar esse momento? Esse momento extremamente sobrenatural. Eu tenho para mim que muita gente na beira daquele rio desmaiou. Eu tenho para mim que muita gente aqui na beira daquele rio que teve força nas pernas, correu muito. E eu tenho para mim que alguém não correu porque não aguentou, ficou olhando, estatalado com o olho. Eu não sei qual seria a minha reação, não. Eu não sei. Mas que dá vontade de estar lá naquele dia, dá. Porque aconteceu, Jesus batizou, e quando ele saiu da água, aconteceu algo que veio sobre ele. Não era uma pomba, era algo parecido. Sabe por quê? Porque ninguém conseguiu olhar direito. Ninguém conseguiu definir o que era aquilo exatamente. Aí falaram, parecia com uma pomba. Era algo clarinho. E veio sobre Jesus. Veio. A Bíblia diz que os céus se abriram. O Espírito Santo desceu. E a voz de Deus foi ouvida por todos que estavam ali. Esse é meu filho amado em quem eu tenho grande prazer. Queridos, quando nós, escuta isso, escuta bem, estou terminando. Quando nós não tentamos opor a Deus, e mesmo que tentarmos, nós compreendemos que podemos abrir mão, deixar por agora, e juntamente com a vontade de Deus, cumprir toda a justiça, algo sobrenatural vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus, na sua plenitude, vai se manifestar. Deus se manifestou ali na sua plenitude, Pai, Filho e Espírito Santo. Os céus se abriram, o Espírito desceu, a voz de Deus foi ouvida. Queridos e amados,
Deixa eu falar uma coisa para você aqui, que aconteceu uma outra coisa que nós não vamos ver aqui. Naquele dia, o diabo ficou louquinho. Naquele dia, ele deve ter dado caganeira. Naquele dia, ele deve ter tremido as pernas. Naquele dia, ele ficou em alvoroço. Sabe por que eu estou falando isso? Porque durante toda a história da humanidade, Jesus lá em Gênesis 3,15 diz assim: da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça desse desgraçado. Dali para frente ele começou a perseguir. Ele matou Abel pensando que fosse Abel, e foi matando gente, foi tentando matar pessoas. Na época de Herodes, ele usou Herodes para tentar matar tudo quanto é criança, porque ele pensava, uma dessas deve ser o cara, porque a estrela brilhou, deve ser agora. Mas ele não sabia quem era, porque se ele soubesse quem era, ele ia direto nele. Ele teve que matar um monte, tentando, como ele fez isso no Egito. Durante a história, ele tentou destruir muita gente. No reino, no tempo de Atalia matou todos os familiares dela, pensando que ia acabar com o reino que Deus havia designado. Sobrou um foi salvo. E durante toda a história, o diabo vem tentando achar quem era. E naquele dia, Deus falou assim: esse é meu filho. Ele ficou louco. Agora já era. Agora já estava batizado, já estava cheio do Espírito. E ele deve ter pedido alguma coisa, porque o Espírito Santo conduziu ele para o deserto exatamente para testar o diabo, não para testar ele. Ele foi lá, o diabo tentou ele. Depois nós vamos falar sobre isso em outro momento dessa série. Mas sabe, queridos, naquele dia o diabo descobriu quem era o Filho de Deus. E 3 anos depois, mais ou menos, ele achou que tinha vencido. Ele falou: consegui matar ele. Mas Jesus te havia dito assim: ninguém pode me matar, eu entrego a minha vida e depois eu mesmo tomo para mim. Mais uma vez ele foi desbaratado na cruz do Calvário. Querido, a Bíblia diz que o Senhor riscou a nossa cédula de dívida na cruz. O diabo não tem direito de cobrar nada de você, Jesus já pagou. É por isso que ele fica irritado, é por isso que ele fica mordido quando nós adoramos, quando nós louvamos, quando a alma se rende aos pés de Jesus. Agora deixa eu dizer para você, ele não tem poder absolutamente nenhum sobre nós. Jesus já desbancou ele na cruz do Calvário. Sabe por que ele pensou que tinha conseguido? 3 dias depois, Jesus estava vivo como nunca. 3 dias depois, sabe por que ele ficou 3 dias? Porque diz a Bíblia que ele foi até as partes mais baixas do inferno e tirou aqueles que o diabo havia aprisionado. Sabe, queridos, é esse Jesus que disse para João assim: a gente precisa cumprir toda a justiça. Seguir a Jesus é isso. Seguir a Jesus é saber quem é que estamos seguindo. É bom falar de seguir Jesus e descobrir a quem estamos seguindo. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o Deus forte, é o Príncipe da Paz, é o maravilhoso Conselheiro. É o nosso Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque se não fosse Ele, se não fosse Ele cumprir toda a justiça, ai de nós, não estaríamos aqui hoje. E eu e você precisamos transmitir isso para essa cidade. Essa cidade precisa conhecer isso, porque de religião, essa cidade já está até aqui, ó. De religiosos, essa cidade já está até aqui. Sabe? De alimento, ela pode estar cheia,
O problema é que está desnutrido ainda. Uma coisa é você alimentar, outra coisa é nutrir. Então que nós possamos ser essa nutrição de Deus para a nossa cidade. Que o Senhor nos dê a capacidade de reconhecer quando estamos tentando nos opor a Ele. Que o Senhor nos dê condições e humildade o bastante para abrir mão dos nossos próprios conceitos e preconceitos. E até mesmo dos nossos conhecimentos e entendimentos. E até mesmo da nossa visão por algo maior. Porque quando a gente faz isso, Jesus vai dizer assim: nós vamos cumprir toda a justiça. E quando isso acontecer, os céus vão se abrir sobre nós. E Deus se manifestará na sua totalidade. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso? Glória a Deus! Glória a Deus! Fica de pé, vamos orar mais uma vez. Vamos orar. E assim estamos encerrando. Muito obrigado, irmãos. E domingo, se Deus permitir, estaremos aqui em mais uma ministração. Pai querido, em nome de Jesus, te adoramos. Ó Deus, como é bom sermos um em Ti. Como é bom sermos um corpo, vivendo uma comunhão. Como é bom saber que esta comunhão contigo leva-nos ao sobrenatural. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelas vidas que têm sido alcançadas pela Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que caia por terra e que seja lançado no mais profundo abismo toda religiosidade, toda idolatria. Em nome de Jesus. E que nós possamos cumprir toda a justiça do Senhor, dentro daquilo que muitas vezes para nós mesmos não é normal, mas que possamos viver o normal do Senhor, porque o normal dos céus é totalmente diferente do que o normal da terra, e que nós possamos viver o céu aqui, para a honra e para a glória somente do nome do Senhor, Deus nosso, Pai nosso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.